Essa série tem como base o Evangelho do apóstolo João. E hoje nós estaremos entrando aí no 7º sermão, baseado nessa série, que está no capítulo de número 3. Então, convido você desde já a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3, a qual hoje nós estaremos meditando nesse texto, que vai do verso 1 ao verso de número 15. É o famoso encontro entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. João, capítulo 3, verso 1 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele tenha a vida eterna. Eu quero orar com você nesse instante, pedindo que Deus, através da sua palavra, fale no nosso coração mais uma vez nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, pois nós carecemos da Tua graça sobre a nossa vida. Acabamos, Senhor, de ler a Tua palavra, e sem o entendimento do Teu Santo Espírito, nós não temos a mínima condição de aplicar esse texto da nossa vida. Fala conosco, iluminando a nossa mente para entender as verdades que acabamos de ler, mas aplicando esse texto ao nosso coração. Me dá graça para que eu possa manifestar aos meus irmãos e irmãs a Tua palavra. Tu conheces, Senhor, as minhas limitações, Tu sabes as minhas imperfeições, e agora eu necessito da direção do Teu Espírito para anunciar o texto que eu acabei de ler nessa noite. Fala conosco, pois assim nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Quando nós passamos a ler o Evangelho de João, e principalmente no capítulo 3 em diante, nós começamos a perceber uma série de encontros que Jesus teve com diversas pessoas. E em cada um desses encontros nós podemos estudar essas histórias e ver os relatos daquilo que Jesus conversou com essas pessoas. De forma específica, no capítulo 3, Jesus fala do assunto mais importante que você pode ouvir na sua vida: o novo nascimento. E o fato curioso é que Jesus não conversou esse assunto, por exemplo, com uma mulher samaritana que já tinha 5 maridos, e o que ela tinha não era o dela. Jesus não fala desse assunto com ela. Jesus também não fala desse assunto com o Zaqueu, um homem que ganhou a sua vida subornando, enganando, subtraindo o dinheiro das pessoas, cobrador de impostos. Jesus não fala do novo nascimento com ele. Jesus também não fala do novo nascimento com o ladrão que havia sido crucificado com ele ali naquela cruz, um homem que havia passado a vida inteira fazendo mal,
Jesus não fala do novo nascimento com ele. Interessante que Jesus fala do novo nascimento como um religioso, como uma pessoa que frequentava assiduamente a igreja, como uma pessoa que conhecia os hinos que eram cantados na igreja, como uma pessoa que conhecia a Bíblia de capa a capa, era um conhecedor da lei, era um mestre da lei, um homem que era ativo na igreja, que era mestre, que ensinava a palavra de Deus, um religioso praticante. Para esse homem, a palavra de Deus fala do novo nascimento, e é para esse homem que Jesus cita o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, João 3,16, que é o resumo de toda a Bíblia. Interessante, que é para mim e para você, membro da igreja presbiteriana de Bildoça ou qualquer outra igreja, que Jesus está direcionando esse texto, é para as pessoas que já conhecem a sua palavra. E aqui eu não estou dizendo que esse texto não esteja servindo para o incrédulo, para aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados e entregaram a sua vida a Jesus, mas prioritariamente, segundo esse personagem, Jesus está falando para as pessoas que já o conhecem. E é exatamente para essas pessoas, para mim e para você, que Jesus está falando do novo nascimento. E o texto que nós lemos, verso 1 ao verso de número 15 do Evangelho de João, capítulo 3, é fruto de 3 perguntas que Nicodemos faz ao Senhor Jesus. A primeira está no verso de número 2, a segunda no verso de número 4 e a terceira no verso de número 9. Essas 3 perguntas, elas estão apontando para esse tão importante assunto que Jesus está tratando, que é o novo nascimento. E é através dessas 3 perguntas que nós iremos tirar lições preciosas para a nossa vida, que giram em torno de uma pergunta que eu quero fazer a você nessa noite. Você já nasceu de novo? Ah, pastor, eu já sou membro da igreja, eu já tenho um nome no hall de membros da igreja, eu já sou batizado nessa igreja, eu sei, inclusive, eu sirvo em um dos ministérios da igreja, inclusive eu sou líder de algum dos ministérios da igreja, eu sou oficial da igreja, eu trabalho nessa igreja, eu já estou nessa igreja há 10, 20, 30, 40 anos. Mas não é essa pergunta que eu estou fazendo para você. Isso não significa que você nasceu de novo. A pergunta pertinente nesse texto que Jesus faz a Nicodemos e a nós é: você já nasceu de novo? E como eu já disse, através desse diálogo que Jesus está tendo com esse homem, através dessas 3 perguntas que Nicodemos está fazendo a Jesus, nós iremos tirar lições preciosas a respeito desse assunto sobre o novo nascimento. E a primeira delas, segundo o texto que nós acabamos de ler, e que Jesus fala a esse homem, é a necessidade do novo nascimento. Porque nos primeiros 3 versos, a primeira coisa que esse texto nos aponta é quem é Nicodemos. Porque o texto diz da seguinte forma: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Havia entre os fariseus. Essa é a primeira informação que a Bíblia nos dá a respeito desse homem. Ele era um fariseu. Os fariseus eram a linha mais radical do judaísmo. Na verdade, as 2 mais famosas eram os saduceus e os fariseus. Os fariseus, como eu já disse, era a linha mais radical do judaísmo, mais radical da religião que tratava sobre a lei de Moisés. Eles eram radicais em relação às vestes, eles eram radicais em relação aos dias que eles deveriam cumprir da lei de Moisés, eles eram radicais em relação aos alimentos que eles comiam, eles eram radicais em relação a tudo. E esse homem fazia parte dessa linha mais radical dos judeus ou da religião judaica. Mas não apenas isso, ele não apenas fazia parte desse grupo tão radical religioso, mas ele era um dos principais líderes dessa linha. Ele não era apenas um participante, ele era um dos principais líderes daquela linha radical. Ou seja, era um homem de destaque, era um homem de moral impoluta, era um homem que tinha ética, era um homem que tinha respeito, era um homem que tinha publicidade, era um homem que tinha visibilidade. Não era qualquer pessoa, era um homem respeitado dentro da sua nação. E é interessante porque esse texto não diz apenas quem era esse homem, mas a atitude que esse homem toma. Porque diz que ele vai
de noite falar com Jesus. Se você ler os versos anteriores, você sabe que Jesus fez no templo. Era a preparação para a festa da Páscoa. A Páscoa era a festa mais conhecida entre os judeus, a festa mais famosa entre os judeus. E Jesus chega naquele local, chega no templo, e ele expulsa os cambistas, derruba tudo. E naquele momento ele desperta a animosidade da liderança dos judeus, principalmente dos fariseus, dos sacerdotes que ganhavam dinheiro com aquela festa. Jesus já passou a ser uma pessoa não quista, não bem vista dentro da nação de Israel e principalmente em Jerusalém. Esse homem, que fazia parte dessa linha mais radical e que agora era aquele grupo que olhava para Jesus com desprezo, ele tinha medo de falar com Jesus à luz do dia. Ele tinha medo de ser visto com Jesus. Ele tinha medo de que alguém pudesse ver aquele encontro e pudesse denunciá-lo lá ao sinédrio a qual ele fazia parte. Por isso o texto diz, ele vai de noite, ele vai na surdina, ele vai como um agente secreto. E o que leva Nicodemos até lá é basicamente duas coisas. A primeira, curiosidade. Quem era esse homem que fazia esses sinais e que estava ficando tão famoso em Jerusalém? E ao mesmo tempo medo, porque ele vai de noite, ele não queria ser visto, ele não queria ser confundido com um dos discípulos do Senhor Jesus. E é exatamente nesse momento que ele vai até esse local falar com o Senhor Jesus, que ele ouve, talvez pela primeira vez na vida dele, o que ele ouve no verso 3. Porque no verso 3, ele ouve a seguinte afirmação do Senhor Jesus: a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele chega para Jesus no verso 2 e diz, Rabi, que é a palavra mestre, diz, olha, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, nesse sentido, eu estou olhando para os teus sinais, e estou vendo que esses milagres que o Senhor faz, não é algo comum, a não ser que Deus seja com a sua pessoa. Ele olha para os sinais, ele olha para os milagres, e a fé desse homem não é diferente da fé das multidões que seguia a Jesus pelo pão e pelos peixes que ele multiplicava. Não era uma fé salvífica, e Jesus sabia disso. Era uma fé interesseira, muito parecido ou parecida com muitas pessoas que vão às igrejas hoje em dia, pelos sinais que Jesus faz, pelos milagres que ele faz, pelas portas que ele pode abrir, pelas curas que ele pode efetuar, pelos sinais e por tantas coisas que ele pode fazer. Eu vou atraí-lo por isso, não necessariamente por aquilo que ele é, e não necessariamente pela principal missão pela qual ele veio a esse mundo. Era essa fé que Nicodemos tinha, baseada só nos sinais que Jesus fazia. E é por essa razão que surge o verso de número 3, quando Jesus diz, olha, é necessário que você nasça de novo. Não sei se você percebeu, Jesus não dá a mínima para isso que ele está dizendo, dos sinais, dos milagres que Jesus faz. Jesus não dá a mínima para isso. Jesus aponta para o principal problema do coração daquele homem, nascer de novo. Queridos, quando nós olhamos para aquilo que aqui está acontecendo, Jesus diz algo que é muito importante. Se alguém não nascer de novo, essa pessoa não pode ver o reino. E a ideia de ver que Jesus está dizendo é perceber, entender a vontade de Deus. Pois o reino de Deus, ele está se referindo, na verdade, ao domínio de Deus na vida do ser humano, ao agir de Deus na vida das pessoas. Aquilo que Deus pode fazer na vida de um ser humano, ele não poderia entender isso. Talvez ele iria dedicar isso a uma atitude que aquela pessoa tomou e houve uma mudança na vida daquela pessoa. Não, ele não iria entender que aquilo era uma ação de Deus na vida das pessoas. Ele não iria ver o reino, a atuação de Deus e entender a vontade de Deus. Ao olhar para essa afirmação que Jesus está nos ensinando através da vida desse homem, o que Jesus está nos mostrando de uma forma muito clara é que não adianta ser uma pessoa religiosa, praticante, frequentar todos os cultos, frequentar todas as escolas bíblicas dominicais,
servir nos ministérios da igreja. Não adianta ter cargo na igreja, porque é pastor, porque é presbítero, porque é diácono, porque é líder da UPA, da UMP, seja lá, das Débora, dos homens de Corá. Ele era um dos principais judeus, lembre-se disso, ele tinha um cargo de importância. Também não adianta ter uma teologia sadia e conhecer toda a Bíblia, porque no verso 10, mais à frente, Jesus vai dizer: você é mestre em Israel e você não sabe disso. Você conhece a lei, você conhece os profetas, você conhece a Bíblia e você não sabe disso. Ele chega para Jesus e diz: olha, Deus é um Senhor, porque se Deus não fosse contigo, você não faria esses sinais. Não adianta ter uma percepção a respeito de quem é Jesus, dos milagres que Jesus pode fazer, se você não nasceu de novo. Nada disso vai adiantar. Você pode ter uma teologia sadia, você pode ser frequentador dos cultos, você pode ter cargo dentro da igreja, você pode ser batizado na igreja, ceiar na igreja, servir na igreja, está caminhando a passos largos para o inferno se você não nascer de novo. É isso que Jesus está dizendo a esse mestre da lei. É necessário que você nasça de novo. E por qual motivo, afinal de contas, Jesus diz isso a esse homem? Porque assim como todo ser humano, ele não era diferente, ele estava cego e morto espiritualmente. E é o próprio apóstolo Paulo, e na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, ele diz que o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas, para que não vejam, para que não entendam, para que não percebam a vontade de Deus, e por isso estão mortos. Ainda na sua carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso de número 14, o apóstolo Paulo chega a dizer: ora, o homem natural, ou seja, aquele que não nasceu de novo, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são coisas loucas. As coisas que Deus faz para aquele que ainda não foi regenerado, para aquele que ainda não nasceu de novo, é loucura. E o apóstolo Paulo diz: é porque ele não nasceu de novo, porque não teve a sua mente transformada, o seu coração regenerado. Por essa razão é que o Senhor Jesus chega para esse homem, um conhecedor nato da Bíblia, um conhecedor nato da lei de Moisés, dos profetas, do Antigo Testamento, né, porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, mas esse homem conhecia a palavra de Deus como ninguém. Esse homem era líder, tinha um cargo de importância. Esse homem servia a Deus na sua comunidade. Esse homem tinha o respeito daquela comunidade. Esse homem tinha uma moral e uma ética que as pessoas o invejavam. É a ele que Jesus disse: é necessário que você nasça de novo. É necessário que você nasça de novo. Mas uma pergunta que talvez algumas pessoas possam dizer, né? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca estuprei, eu nunca fiz coisas que as pessoas aí fora fazem, eu sou uma pessoa exemplar. Pergunta que Jesus vai fazer para você: você já nasceu de novo? Porque você não faz mais do que sua obrigação fazer essas coisas, mas essas coisas não vão te levar para o céu. A tua ética e a tua moral, como eu sempre digo aqui, não vai te levar para o céu. Se assim fosse, Jesus morreu em vão. Era só Jesus, era só o próprio Deus entregar para você um currículo moral e ético e dizer: olha, cumpra e você vai viver. Mas não é suficiente. Se para um homem como esse, Jesus disse: é necessário que você nasça de novo, imagine para mim e para você. Mas uma pergunta também muito importante que nós devemos nos fazer à luz desse texto é: afinal de contas, o que é o novo nascimento? Tudo bem, nós precisamos nascer de novo, mas o que é nascer de novo? Exatamente a segunda pergunta que Nicodemos está fazendo ao Senhor Jesus. Verso 4, verso 8, Nicodemos diz: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui Jesus, ele vai dar esse norte em si.
porque ele agora fica confuso. Jesus diz para ele: é necessário que você nasça de novo. E qualquer ser humano faria essa pergunta ao Senhor Jesus: como eu posso nascer de novo? Poderia uma pessoa que já nasceu, um homem já sendo velho, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? E é nesse momento que Jesus diz: olha, você não entendeu nada do que eu estou dizendo. Em verdade, eu te digo que quem não nascer da água, do Espírito, não é que não só não pode ver, como eu já disse no verso 2, é que agora não pode entrar no reino, é diferente. Não é que ele não só não entende, ele não percebe a vontade de Deus. Por não ver, por não perceber, por não entender, ele não pode entrar, ele não pode participar, ele não pode ser discípulo se ele não viu, se ele não entendeu. O que Jesus está querendo dizer para ele é: a origem do novo nascimento, você tem que nascer da água do Espírito. A água é símbolo de limpeza, de regeneração, de purificação, de arrependimento de pecados. E Nicodemo sabia disso, porque as leis judaicas tinham muito essa ideia da água como purificação, como lavar, como regenerar. Ele sabia disso, que a água envolvia arrependimento de pecados, e como arrependimento de pecados, a origem é o Espírito Santo. Por isso que não nasce da água e do Espírito. Não é isso que acontece no momento do batismo? Batismo não salva ninguém, nós sabemos disso. Aquela água que é lançada aqui na sua cabeça quando nós batizamos alguém, ou se você foi batizado em uma outra igreja que batiza por imersão, onde você é colocado lá dentro de um tanque ou de um batistério, não vai te salvar. Fique claro isso para você. Não é muita água ou pouca água que vai salvar você. A água é um símbolo da ação do Espírito Santo quando muda o nosso coração e a nossa mente. Ou seja, o batismo, ele é um sinal daquilo que aconteceu dentro do seu coração. Mas se nada aconteceu dentro do seu coração, esse batismo não vale de absolutamente nada. Com água e tudo você vai para o inferno. Por essa razão que Jesus diz: quem não nasceu da água, ou seja, do arrependimento, foi purificado, e do Espírito, não pode entrar no reino, fazer parte do reino, ser um discípulo desse reino. Afinal de contas, como esse Espírito age na nossa vida? Como o Espírito Santo atua na nossa vida? Porque até então Jesus está falando da origem do novo nascimento, água e Espírito. Mas como é que o Espírito age na nossa vida? Olha para o verso 7 e o verso 8. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos, não se admire no ter dito para você: é necessário que você nasça de novo, porque eles têm um entendimento equivocado de que tem que entrar no ventre materno para nascer de novo. Não é disso que eu estou falando. Deixa eu te dar um exemplo, Nicodemos. Olha para o vento. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. É uma ação que você sente. É uma ação que traz refrigério. Você não vê, você pode sentir. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito sopra onde quer. Significa dizer que o mesmo Espírito que está soprando aqui nessa noite, sopra onde quer. No estádio de futebol, Deus converte pessoas lá. Sopra dentro de um prostíbulo, Deus está salvando pessoas lá. Sopra dentro de uma boca de fumo, Deus está salvando pessoas lá. Salva dentro de um presídio, Deus está salvando pessoas lá. O Espírito sopra aonde quer. Não existe coração duro para o Espírito Santo. Quando ele quer agir, quando ele quer atuar, quando ele quer mudar, quando ele quer regenerar a vida de alguém, ele assim faz. Porque há poder na pessoa do Espírito Santo para fazer isso. Por isso Jesus está apontando: quem converte é a pessoa do Espírito Santo. Esse novo nascimento é uma ação do Espírito Santo, Nicodemos. E você precisa entender isso. O que Jesus está falando para esse homem aqui é aquele tão famoso termo que nós conhecemos: regeneração, ou regenerar, nascer de novo, gerar de novo.
E isso é algo que deve estar muito claro para nós. Porque regeneração não é uma mudança ou novo nascimento, não é uma mudança apenas exterior. É uma mudança de dentro para fora. Porque você pode andar com roupa de crente, cabelo de crente, cantar roupa de música de crente, andar como crente, vir à igreja como crente e não ser regenerado. Porque é uma mudança que vem de dentro do coração para fora. É algo que acontece aqui dentro da sua alma. É uma operação que só o Espírito Santo pode fazer. É uma ação da tua alma dentro do teu coração. Psicólogo não pode fazer isso, psiquiatra não pode fazer isso, psicoterapeuta não pode fazer isso, ninguém pode fazer. Pastor não pode, presbítero não pode, a igreja não pode. Nem sequer uma transfusão de coração pode fazer isso para você. É o Espírito Santo que transforma o bêbado, o alcoólatra, em alguém sóbrio. É o Espírito Santo que transforma o mentiroso em alguém que agora fala a verdade. É o Espírito Santo que transforma um adúltero num homem e uma mulher fiel. É o Espírito Santo que transforma os piores pecadores nos homens e nas mulheres mais santos e mais íntegras que essa terra já viu. É uma ação do Espírito Santo. Eu já vi algumas pessoas dizerem da seguinte forma: olha, eu sei que ser crente é uma coisa boa. Então, para ser crente, para servir a Jesus, primeiro, eu até quero, mas primeiro eu tenho que abandonar isso. Aí depois eu vou. Aí eu fico rindo. Porque a Bíblia chama a raça humana de escravos. Um escravo não tem vontade própria. Você nunca vai se libertar disso. Você até entende, você até quer. Você não vai conseguir. Desculpe dizer. Você não vai conseguir. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Simples. Mas se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. E como é que isso pode acontecer? Como eu já disse, através dessa ação regeneradora do Espírito Santo dentro do nosso coração. Como eu já disse, é uma mudança de dentro para fora. Às vezes as pessoas querem uma mudança apenas exterior, mas o coração continua corrupto, o coração continua sujo, as práticas continuam a mesma, e você sabe disso, eu sei disso. Se o Espírito Santo de Deus não nos mudar, não tem jeito. A gente vai ser meros frequentadores de culto, meros frequentadores de escola bíblica dominical. Alguém talvez até tenha um cargo na igreja, mas não muda nada. A vida continua a mesma desgraça, do mesmo jeito, da mesma forma, com os mesmos hábitos. A não ser que você seja regenerado através da água, pelo arrependimento do Espírito Santo do Senhor. Aí sim haverá uma mudança total e completa na minha e na sua vida. Mas ainda, uma terceira pergunta que esse texto nos mostra, à luz do texto que nós acabamos de ler, não é apenas a necessidade do novo nascimento, não é apenas, como o próprio texto nos ensina, o que é o novo nascimento, mas a terceira pergunta do Nicodemos tem a ver com qual a condição para esse novo nascimento. O que é necessário para que haja um novo nascimento? A palavra de Deus vai dizer isso, verso 9 ao verso de número 15. Verso 9, Nicodemos continua ainda com as perguntas que ele sempre fazia. E agora no verso 9 ele diz: então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Essa pergunta de Nicodemos é uma expressão da sua cegueira e da sua dureza de coração. Jesus já havia dito: é necessário que você nasça de novo. Por conta disso, Nicodemos, que você não te entende. É que tua mente é carnal. É que teu coração não foi transformado. Por isso é que você tem tanta pergunta. Por isso é que você faz tantas coisas na casa de Deus, na obra de Deus, conhece tanto, mas nunca entende. E você nunca nasceu de novo. E é por essa razão que Jesus agora o repreende. Verso de número 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas.
Nicodemos, você é o conhecedor da lei. As pessoas te respeitam. Você é mestre em Israel. Você é aquele que ensina a lei. Você é aquele que as pessoas te buscam para saber de você a vontade de Deus. Você não entende isso. Você não compreende isso. Jesus repreende aquele homem, assim como repreende a nós, também conhecedores da Bíblia, também conhecedores da palavra de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: olha, você diz que me conhece, você frequenta os cultos, você já leu a Bíblia, mas você não entendeu isso que é tão importante, que é essencial, que é primordial: nascer de novo. Você entende tudo, menos o que é principal, o novo nascimento. Você não entendeu isso ainda. E a partir daí, Jesus, ele vai continuar revelando a incredulidade de Nicodemos. Verso 11, verso 12, ele diz: em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. A que Jesus está se referindo, como dizem os melhores estudiosos da língua grega, a João Batista, que já vinha pregando essa mesma verdade, e agora o próprio Senhor Jesus. Nicodemos, nós estamos falando isso. Você, os fariseus, os judeus, não creem nisso que nós estamos dizendo. Verso de número 12: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? É como se Jesus estivesse dizendo, de fato ele está: Nicodemos, eu estou falando das coisas terrenas para te explicar a vontade de Deus. Eu já te falei do nascimento de uma criança, eu estou falando de água, eu estou falando de vento, eu estou falando das coisas que você conhece, Nicodemos, mas nem assim você entende. Se eu estou falando das coisas terrenas, das coisas que você conhece, você não entende? Imagine se eu falar das coisas celestiais. Imagine se eu falar daquilo que acontece lá no céu. De onde eu vim, que é isso que ele vai dizer no verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Se eu vim de lá, se eu explicasse exatamente do jeito que acontece lá, você não entenderia. Então, por isso que eu estou usando exemplos que você conhece: água, vento, o nascimento de uma criança, para que você entenda a necessidade do teu coração ser regenerado, a necessidade de você ter um novo nascimento. Mas se você não entendeu nada, se eu estou explicando as coisas terrenas e você não entendeu, agora você vai entender. Eu vou te explicar uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento e você conhece, Nicodemos. E você sabe dessa história. Verso 14, verso 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Agora o Senhor Jesus está apontando para aquilo que Nicodemos conhece, porque ele é mestre da lei. Ele conhece a lei, ele conhece o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, de forma específica, Números capítulo 21, do verso 4 ao verso 9, conta essa história que Jesus está dizendo aqui para ele. É aquela famosa história do povo de Israel caminhando no deserto, murmurando contra Deus, reclamando de Deus. Aquele povo reclamava de tudo no deserto, até que Deus se ira, e Deus envia serpentes no deserto. E aquelas serpentes, quando picava os israelitas, eles estavam indo a óbito, muita gente estava morrendo. E o povo agora clama a Moisés, dizendo: Moisés, intercede por nós, pede a Deus que tenha misericórdia de nós. E assim Moisés o faz. E Deus diz: olha, Moisés, faz uma escultura de uma serpente, pega uma haste, pega um madeiro, coloca lá, pega essa escultura, símbolo de uma serpente, e coloca lá em cima. Eles não querem ser curados? Agora vai ser da seguinte forma: aqueles que olharem para essa serpente serão curados. Por que Deus estava fazendo isso? O que Deus estava querendo mostrar naquele madeiro, naquela serpente, naquela escultura é: olha aí o pecado de vocês. Vocês murmuraram contra Deus, vocês pecaram contra Deus, e esse pecado que vocês cometeram, olha lá, naquela escultura, naquela haste, aquele madeiro, olhem para eles, creiam naquilo ali que eu estou dizendo. Ou seja, vocês vão olhar para aquilo ali,
e vocês vão entender o que vocês fizeram contra mim, mas quando vocês depositarem a sua fé naquilo que eu mandei vocês fazerem, vocês serão curados. É por essa razão que o Senhor Jesus está pegando esse fato tão conhecido em Números capítulo 21, verso 4, que ele conhecia, porque ele era mestre da lei, e agora Jesus aponta para ele no verso 15, para que verso 14, final do verso 14, assim importa que o Filho do Homem, ou seja, o próprio Senhor Jesus, seja levantado, seja colocado num madeiro, numa cruz. Com que objetivo? Verso 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Percebe o que Jesus está dizendo? A condição para você nascer de novo, duas. A mesma que aconteceu com os israelitas lá no deserto. Em primeiro lugar, o reconhecimento do seu e do meu pecado. Foi isso que aconteceu com eles, quando eles olhavam para aquela serpente, símbolo do seu pecado. Segundo lugar, depositar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus. Essa é a condição para que nós possamos nascer de novo. Porque todo ser humano, ele recebeu a picada da antiga serpente, Satanás. Todo ser humano, quando ele nasce nesse mundo, ele já nasce com esse veneno dentro dele. Pecado. Não há um justo sequer, o apóstolo Paulo diz. Todos os descendentes de Adão e Eva já nasceram fora do jardim, cheios desse veneno da serpente, dentro das suas veias. E esse veneno vai levar você à morte eterna. A única forma de você se livrar desse veneno é fazer a mesma coisa que os israelitas fizeram lá no Antigo Testamento. É olhar para a cruz e nessa cruz dizer: é nessa cruz que os meus pecados foram depositados. Esse veneno foi depositado na pessoa do Senhor Jesus e a ira de Deus caiu sobre ele. É por essa razão que na cruz ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Todo esse nosso veneno foi depositado nele numa cruz. Por essa razão, se você quer nascer de novo, se você quer ter uma nova vida, eis aí a condição que o Senhor Jesus está dizendo a Nicodemos. Da mesma forma, Nicodemos, que aconteceu lá no Antigo Testamento, e você conhece essa história de Nicodemos, vai acontecer quando eu for levantado numa cruz. Aqueles que olharem para mim vão reconhecer que aquilo, eu estou sendo punido não pelos meus pecados, mas pelos teus pecados, Nicodemos, e pelos pecados da humanidade. Esse veneno que vai levar vocês à morte está sobre mim. Quando vocês reconhecerem isso, vocês irão depositar a sua confiança em mim, entregar a vida de vocês a mim. Aí vocês serão salvos, aí vocês serão regenerados, aí vocês nascerão de novo. Essas três perguntas que Nicodemos está fazendo ao Senhor Jesus surgem para nós com essas três respostas: a necessidade do novo nascimento, o que é o novo nascimento e qual as condições, ou qual a condição para que você nasça de novo. O que a gente pode tirar de lição para a nossa vida diante de tudo isso que a gente vive? Aqui eu quero caminhar já para o final desse sermão. Não sei se você entendeu, mas Jesus não está falando desse texto para um incrédulo. Jesus não está falando desse texto para alguém necessariamente descrente. Ele está falando desse texto para um frequentador de igreja. Mais do que isso, ele está falando desse texto para um oficial da igreja, para um dos líderes da igreja, para alguém que tinha cargo na igreja, para alguém que cantava os hinos da igreja, para alguém que conhecia a palavra de Deus, para alguém que era professor da escola bíblica dominical, porque ele era mestre de Israel. Percebe que Deus não está falando isso para o incrédulo lá fora? Para nós, inclusive para mim. Isso nos leva sim a fazer essa autoavaliação. Eu já nasci de novo. Não adianta a gente dizer, como eu disse no início do texto, né? Na introdução desse texto: porque eu já sou da igreja há 40 anos. Porque meu avô é crente, minha mãe é crente. Porque eu canto no coral.
porque eu faço parte das Déboras, dos homens de coragem. Jesus vai dizer, e daí? Ou você pensa que isso é sinônimo de alguém que já nasceu de novo? Você está muito enganado. Os critérios aqui foram colocados para nós. É uma ação do Espírito Santo dentro do nosso coração. Alguém pode fazer tudo o que você faz, sabe disso? E ainda assim não ser crente, e ainda assim não ser regenerado, e ainda assim não ter nascido de novo. Mas isso não significa que esse texto também não sirva para aqueles que ainda não entregaram sua vida ao Senhor Jesus, porque o novo nascimento é tanto para quem já está dentro da igreja, como para quem está fora. É para os dois grupos. Se você está aqui nessa noite e que já escutou tantos sermões e nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, será que você vai sair daqui de novo da mesma forma, do mesmo jeito? Pare para pensar. Quantas vezes você já ouviu essa mesma mensagem e endureceu o seu coração? Por favor, me permita lembrar isso para você. Eu preciso lembrar isso para você. Quem te garante que amanhã você vai estar vivo? Me deu um motivo de que amanhã você vai estar vivo? Um só. Preciso você estar no meio da rua para correr, preciso passar. Eu estou agora, apenas dizendo para você que é uma realidade. E a Bíblia diz que após a morte segue-se um juízo. Desculpa, não tem reencarnação. Te enganaram. Desculpa, não tem purgatório. Te enganaram também. Após a morte segue-se um juízo. Me dá só um motivo para que amanhã você vai acordar. Você vai acordar. Você não tem essa garantia. Mas nessa noite, o Espírito Santo está chamando tanto você que já faz parte dessa ou de qualquer outra igreja, e você também que nunca entregou a sua vida a Jesus, para fazer a mesma coisa. Se entregar para Jesus. Olhar para essa cruz e dizer, aqui foi depositado todos os meus pecados. Mas para que eu seja perdoado, eu preciso entregar a minha vida a Jesus nessa noite. E não sou eu que vou te induzir a isso. Eu não tenho o poder de mudar o meu coração. O meu trabalho aqui nessa noite é um só, e foi um só até agora: explicar o texto. Ponto. Aqui eu saio de certo. Agora é uma ação do Espírito Santo dentro do teu coração. Se você entendeu essa mensagem, se a tua mente foi esclarecida, e se Deus está tocando o teu coração, Ele está te chamando nessa noite para entregar a sua vida nas mãos dele. E um dos principais indícios de alguém que nasceu de novo é o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento implica numa mudança de atitude. É mais do que o reconhecimento do erro, é uma mudança de atitude. Mas pastor, eu não consigo. Consegue. Sabe por quê? Porque não é na tua força nem na tua capacidade que você vai conseguir abandonar isso. É no poder do Espírito Santo na tua vida. E é Ele que faz você não querer mais aquilo, não desejar mais aquilo, odiar aquilo que você antes amava. É uma ação do Espírito Santo. Por isso que Jesus está dizendo a origem desse novo nascimento: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, nem pode entrar no reino. Nessa noite, e aqui eu encerro, se o Espírito Santo te fez entender o que eu estou dizendo, abriu a tua mente para entender essa realidade, é a prova clara e cabal que Ele está te chamando, assim como Ele fez com Nicodemos, para que você nasça de novo. E é por essa razão que nesse instante eu quero orar por você, colocando a nossa vida diante do Senhor. Eu sei que há pessoas aqui nessa noite que nunca entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Eu peço que você feche os olhos, concentre-se diante do Senhor. Talvez você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e você está aqui nessa noite. Você não precisa vir até a frente, você não precisa dizer o seu nome, você não precisa se expor. A única coisa que é necessária, se você assim quiser, é que você entra aí onde você está, uma das suas mãos, e daqui onde eu estou, eu quero orar pela sua vida. Alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus,
que quer nascer de novo, que quer ser discípulo do Senhor Jesus e ter uma nova vida, apenas faça um sinal com uma de suas mãos e eu quero orar por sua vida. Amém. Uma pessoa atrás. Há mais alguém aqui nessa noite que quer depositar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e se entregar por inteiro a Ele? Nós iremos orar nesse instante. Certamente, o Senhor que te trouxe até aqui transformará a tua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. Ela tem esse poder sobrenatural de trazer mudança, de trazer conversão e salvação. Não apenas para aqueles que nunca se renderam a Ti, mas para aqueles também que já fazem parte da igreja, que já participam da igreja. Ó Deus, isso requer de nós humildade, porque muitos de nós, assim como Nicodemos, ficamos nos escondendo, preferimos andar nas trevas, como Nicodemos andou, escondido, sendo um agente secreto. Mas nós sabemos como anda o nosso coração, nós sabemos o que está lá dentro do nosso íntimo, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém viu, aquilo que praticamos às escondidas, o Senhor sabe. Nessa noite o Senhor está chamando prioritariamente nós como crentes a se voltarmos para o Senhor fazendo essa pergunta: eu preciso nascer de novo. O fato de eu participar da igreja, ser batizado na igreja, cegar na igreja, fazer parte dos ministérios da igreja, ter cargo na igreja, ser filho, neto de crente, não significa nada. Ó Espírito Santo, a começar por mim, faz uma operação no nosso coração nessa noite, quebrando o nosso coração na tua presença. Dá-nos um novo coração, Pai. Regenera, nos faz nascer de novo para o louvor da tua glória, porque senão tudo que fizemos aqui nessa noite não valeu de nada. Se nós não nascermos de novo, somos como cadáveres assentados nesses bancos, mortos vivos. Faz-nos nascer de novo, regenera-nos, dá-nos um novo coração, Pai, um coração quebrantado, um coração que te ama, um coração disposto a te obedecer, a cumprir todo o teu querer, Senhor. Faz isso para o louvor da tua glória. Se porventura existe alguém aqui no nosso meio que ainda não tomou essa decisão, ó Deus, o Senhor não depende de um levantar de mãos. O Senhor converte quem quer, como quer, da forma que quer. O Espírito sopra aonde quer. Faz isso nessa noite, Senhor, transformando, salvando e libertando para a glória do teu nome. Muito obrigado, pois assim nós oramos e agradecemos a Ti, na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém.